Não fiquem ansiosos. Vocês viram que a gente está dando todos os utilizados
pré-projeto. João, deixa eu só falar um. Quando vocês iniciarem esse projeto, mais tempo vocês vão ter. Nada ainda.
Informação muito importante. Professor, só psicologia, só direito, só podemos fazer vários alunos diferentes? Sim, é até super bonito isso. Nosso, ela gentilmente, mais sensato. Que basicamente isso, pessoal. Hoje a gente também não vai jogar tantos informes assim para vocês, porque a ideia hoje é a gente ter uma palestra, a gente iniciar esse semestre com algo mais leve, né? Nosso primeiro encontro. Mas, assim, basicamente esses informes que o professor João falou agora, eles são de extrema importância para nortear vocês já em relação à nossa disciplina, né? Até o fim do semestre. Mas o nosso próximo encontro, a gente já vai estar disponibilizando para vocês as OSCs, né, que vocês vão escolher. E nesse meio tempo, a gente vai pedir para vocês já irem se organizando lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, hoje, por exemplo, se vocês já encontrarem um grupo, a gente já vai colocar lá no grupo do WhatsApp assim, equipes já formadas. Coloquem lá as equipes que vocês já estão planejando ficar. E aí, quem for do semestre anterior, já sinaliza lá também. Vou continuar com a minha equipe do semestre anterior. Aí, lá na conversinha, né, que vai ser, vocês vão editando, né, adicionando as equipes de vocês. Você coloca minha equipe e já coloca a instituição que você já trabalhava no semestre passado, porque você vai dar continuidade a ela. Então, quem foi do semestre passado e vai continuar com a sua instituição, coloca lá a equipe de vocês e a instituição que vocês vão dar continuidade. Professora, eu era do semestre passado, eu tinha uma instituição, mas eu não quero dar continuidade. Eu já fui, já fiz o trabalho lá, já fiz o projeto, já entreguei tudo. Vou entrar agora em uma outra instituição, com uma nova equipe. Aí não tem problema, você coloca só o nome dos integrantes da equipe. E as instituições vão ser distribuídas no nosso próximo encontro. Outra informação muito importante, gente. Não sei se tem alunos de AD aqui. Enfim, se não tiver, a gente já foi informado. Gente, uma coisa que sempre estão me perguntando, professor, só aluno de AD, eu preciso vir nos encontros? Vai ter que vir. Por quê? Tanto é AD, quem está em disciplina de AD, precisa estar presencialmente. É óbvio, gente, que a cada caso a gente vai analisar. O professor mora em outra cidade, obviamente, que a gente vai analisar no seu caso também, né? É um processo reflexivo, assim, de qualquer coisa, tá certo, gente? Então, a gente analisa cada caso, mas, via de regra, os encontros, eles precisam ser presenciais, são obrigatórios. Professor, eu consigo a informação de outro canto. Gente, é muito comunicar momentos como esse, gente. Professor, por que escolhemos o sábado? Porque, visivelmente, a gente tem essa experiência dos médicos, é muito difícil, justamente, a gente conseguir acoplar para agradar a todos, né, gente, durante a semana. Então, justamente, o sábado de manhã, a gente foi o dia que a gente mais conseguiu encaixar para que todos estivessem minimamente, a maioria disponível. Gente, assim como vocês, a gente tem nosso símbolo também. A gente está jogando meu tênis, enfim, estou aqui acreditando isso de alguma forma.
mesmo. Nas vocês ainda, viu? Eu já olhei minha agenda, já vi que todos os sábados desse semestre que eu estou comprometido, né, com esse projeto. Porque aqui na sede Aldeota também. Então, sábado a gente está aqui, outro sábado está lá. Então, há um comprometimento de muitas pessoas, gente, acreditando nisso. Então, professor, o que é que você vai decidir acima de qualquer coisa? Eu não sei se vocês conhecem, gente, eu entendo que a palavra é integridade. O que é integridade, gente? Não é que eu está certo, não. Integridade está por inteiro, gente. Por inteiro nas coisas. Você com certeza vai vir toda dessa equipe aqui está por inteiro. E a única coisa que eu faço de vocês, gente, é justamente isso. Que vocês encarem a disciplina de extensão não como uma disciplina menor. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ela talvez tenha a caráter mais relevante de todos, porque ela está dando uma pessoa de alguma forma. Com a prova de vocês, ele sabe que ela vai impactar como ser professor. Esse lado significa. O que você realiza com a instituição, as pessoas que você talvez nem conheça. Então, eu só peço isso de vocês, gente, minimamente, está certo? Basicamente, primeiro de tudo, gente, tem alguma dúvida, pessoal? Por favor, se tiverem, esse é o momento agora para a gente partilhar o fala. Toma, toma. Só colocar no microfone a dúvida dela, ela está assistindo atualmente. Ela perguntou o que aluno de direito que eu fiz. Esse trabalho lindíssimo, sinal, viu? E uma coisa que eu quero até ressaltar o trabalho que eles realizaram, porque a sua grande maioria eram alunos de primeiro semestre. Eu quero até colocar esse exemplo do grupo deles, porque a maioria eram alunos de primeiro semestre, inseguros, porque estavam até com medo de ir para a instituição, o que ia acontecer, etc. e tal. O Erinho, acho que foi, foi a Marta que foi guiando elas. Fizeram um trabalho lindo, gente, lindo. Então, lembrando, né, o pessoal de direito, eles não têm essa disciplina como obrigatória, né, é obrigativa. Então, é só para vocês também saberem que muitos dos nossos alunos aqui, o pessoal do direito, ele faz porque ele quer fazer extensão. Não é obrigatório para eles, né? E isso foi muito legal, gente, porque foi um exemplo de bonito de trabalho. E desenvolveram algo novo, extremamente complexo, não. Mas extremamente complexo, bonito, na simplicidade, acima de qualquer coisa. Respondendo o que ela perguntou, trabalharam com a instituição no semestre passado, pode haver continuidade com a mesma instituição. O ideal é que seja isso, gente. Até para a questão de vínculo que a instituição tem com vocês, em continuidade do trabalho de vocês frente à instituição. Nós tivemos diversos projetos criados Seria isso. que mudam nossa continuidade, de alguma forma, os trabalhos que a instituição. A não ser que. A gente colocou Mas você já tinha visto aqui? Vocês estou falando da pessoa que tem psicologia. A gente tem exemplos muito bonitos, Pedro, que a gente guardou arquivo de vocês, porque a gente está falando de arquivo de bem. É maluco, mas eu gostei de porque eu acho legal isso, até porque, professor, eu estou sempre ideias. Foi uma ciência Qualquer coisa que você pode falar com a gente, que vocês podem retomar projetos que, inclusive, já foram construídos na instituição. Não precisa ter isso, essa questão de, eu vou inventar, eu não tenho
melhorar a sua contribuição para melhorar o mundo. Qualquer um de vocês pode fazer isso também. Qualquer um de vocês tem capacidade de fazer uma ação qualquer que vai melhorar a vida de mais tempo. Então, eu peço que, por favor, continue. Eu aí, conhecimentos vão te deixar mais apto, né, a fazer um bom trabalho. E também tem ideia, né? No próprio Grupo Mulheres do Brasil, nós estamos precisando de 2 equipes, uma específica na área de TI, porque nós temos um projeto em 10 municípios aqui do estado do Ceará, que é contra o câncer de colo de útero, projeto para eliminar o HPV, que é homens e mulheres, e a gente está com um projeto em 10 municípios, e a gente está precisando de equipes para fazer aí essa ponte também entre os sistemas que a gente está implantando nessas prefeituras, né, e os sistemas do sistema do observatório que a gente criou também do Grupo Mulheres do Brasil. Então, eu vou precisar de uma equipe para ajudar nessa implantação. A Red Fox, talvez o pessoal do TI até conheça, é uma grande empresa que a gente contratou, que está desenvolvendo o nosso observatório de dados sobre a saúde desses 10 municípios. Aliás, sobre o HPV em todo o país, esse observatório. E aí a gente precisa de uma equipe para intermediar ali, junto com a prefeitura, pegar os dados do município, ensinar os gestores do município a utilizarem essas plataformas, né, fazer aí esse meio de campo. Então, eu queria uma equipe para a gente na área do treino, tá? E uma outra equipe que a gente pediu lá para a Poça Flor, de Paracuru, porque ela quer medir o impacto dos projetos que está realizando. Então, assim, eu considero uma enorme oportunidade para vocês estar em contato com pessoas muito diferentes, às vezes, do que vocês fazem normalmente. Instituições muito grandes, às vezes muito pequenas, e em todas elas vocês vão fazer muita diferença. Porque são pessoas que trazem conhecimentos que hoje elas não têm, né? Às vezes são conhecimentos da academia, a própria academia, que não chega na universidade. E esse projeto ele vai ser um objeto de estudo da gente também. Eu acho assim, legal também. Vocês testaram o avião? Vocês testaram assim? Podia ser. Testaram em reunião, né? Não testaram em reunião, né? Trabalho físico. Você foi um dos alunos que foi da instituição lá do Quem? Eu lembrei. Eu acho que foi um trabalho super bonito que vocês realizaram. Então, existem várias possibilidades. Eu vou até falar para você, gente, eu vou até semanas atrás, um aluno de direito, não sei qual, não sei agora, eu não espaço tempo.
Mas um aluno meu perguntou assim, professor, hoje está tendo todos os profissionais, as universidades, os advogados, os psicólogos, o que você acha? Do medo que a gente está sentindo de transformar a gente numa empresa, como é que a gente pode fazer de diferente? Eu adorei essa pergunta, gente. Sabe por quê? Sabe qual a grande diferença? Isso eu vou dar para exemplo. É de vida mesmo. A grande diferença, gente, é você ter vivências diferentes. É de você ser criativo, é de você ser arrojado, né? Quando eu vou falar isso, eu tenho muito mais propriedade, gente, mas literalmente, lá o mercado, gente, está esperando, está atrás justamente de profissionais que sejam, tenham esse diferencial. Porque ainda não faz, né? Ainda não faz. Ainda não faz. Aproveita. Não vai fazer, não, porque isso é do caráter, essa criatividade é do caráter humano. E talvez não exista possibilidade mais potente, gente, do que vocês terem essa vivência junto às instituições do que promoverem isso. Eu falo muito, gente. Trabalho social, ele sempre transformou enquanto João, não como professor, mas como pessoa mesmo. Ele significa talvez o lado mais importante da minha vida. Independentemente de grau, vocês podem ter certeza, que eu carrego todos os dias que me lembrar, todos os dias que eu sou. Lembrem disso, gente. De como vocês vão ter no final do curso, ele é aquele um elemento do que vocês são. As atividades que vocês fazem, seres humanos, isso que define vocês. A profissão de vocês é uma parte de vocês. O trabalho cívico de vocês, isso que define quem vocês são, certo? E aí, gente, a gente vai querer chamar as nossas palestrantes, que são referências no trabalho que realizam, dignidade e humanidade, em caráter e moralidade acima de qualquer coisa. É um privilégio, gente, hoje vocês terem partido os seres humanos, mulheres fantásticas, que também fizeram e inspiram atividades como essa que aconteceram. Quero chamar ao palco a minha irmã, referência do terceiro setor, diretora de uma das maiores instituições do Ceará, Brasil Internacional, sei lá, Galáxia, de todo mundo de planetas aí. Joana Clemente, hoje na frente do Zoe Pred, por favor, Joana. E aquela salva de palmas, gente. E estava investindo em um projeto social, melhor ainda. A nossa outra palestrante, referência do segundo setor, referência do terceiro setor, referência, sei lá, em 4 bilhões de setores que existem no mundo. Uma mulher incrível, uma amiga mais incrível ainda. Acho que falta até adjetivos para a gente classificá-la de alguma forma. Mas eu até brinco com ela, eu gosto de dizer que ela é a mãe dos meus melhores amigos, e ela falou, tem uma coisa mais interessante. Anete, por favor, por favor. Gente, aproveitem essa manhã, aproveitem, perguntem, tirem dúvidas. Isso daqui é um privilégio verdadeiramente para vocês, compartilharem com essas mulheres que muito influenciaram, muito ganham, muito influenciando. Aproveitem, gente. Bom dia a todo mundo. Trouxe aqui algumas coisas que eu escutei ontem no podcast, me preparei um pouco para falar sobre o terceiro setor. Então, eu sou Joana, né? Sou uma pessoa muito movida por propósito. Sou formada em psicologia, fiz aí minha pós-graduação em desenvolvimento infantil, sou apaixonada por criança. Eu gosto muito do começo e do final da vida, são coisas que puxam muito meu coração. Sou também muito apaixonada pelo trabalho com mulheres. Talvez por eu ser uma e ver tanta diferença, tanta luta que a gente ainda precisa traçar. Ontem, escutando um pouco o podcast em 2 instituições, referências aqui no Brasil, eu me deparei com coisas que muitas vezes, dentro de uma ONG, dentro de uma OSC, no qual eu faço parte, a gente acaba esquecendo. Quando a gente pensa no trabalho social, a gente associa muito
a benevolência, a caridade, a atividade, enfim. Essa atividade trabalha com esporte, com idosos, com fome. A gente sempre vai pensar na atividade, enfim. A gente está dentro de uma instituição acadêmica. Vocês são essenciais para o trabalho social, porque o trabalho social, apesar de ter um propósito muito forte para ele acontecer, ele só acontece verdadeiramente atrás de resultados se existir o trabalho que vocês estão sendo formados aqui dentro. Então, por isso que é tão importante toda uma metodologia, toda uma questão de monitorar resultados, toda essa criatividade, toda essa profissionalização e profissionalismo que cada um de nós tem que ter dentro do terceiro setor. Mas eu confesso, como na maioria das vezes o recurso ele é limitado, a gente acaba por esquecer a profissionalização. A gente acaba se preocupando muito com a comida, porque ninguém vive, né, com a barriga vazia. Então, a gente acaba esquecendo uma caminhada super importante, que eu acho que é isso que vocês vão reacender dentro das instituições. Meu trabalho está muito ligado à infância e a mulheres. E aí eu trouxe dados aqui para vocês, diretamente ligado à infância. A gente trabalha com primeira infância. Agora, em agosto, pessoal, comecinho de agosto, saiu uma pesquisa, né, falando sobre primeira infância. E, para mim, ela foi assim, altamente alarmante. No final dos dados, eu explico por que eu estou trazendo isso para vocês. A gente tem muito trabalho com crianças no Brasil, né? Poucos com idosos, mas com criança a gente tem demais. E a gente fica na nossa cabeça achando, eu já trabalho muito com criança, vou trabalhar com outra coisa. Mas vocês sabem que nessa pesquisa feita pelo Datafolha e Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que é uma fundação super grande que estuda a primeira infância, com 2.206 participantes, apenas 1% dos entrevistados sabiam o que era a primeira infância. 1% respondeu que é esse período de 0 a 6 anos. E aí eu trago para vocês aqui uma coisa que é fundamental. É nesse período de 0 a 6 anos que 90% do nosso cérebro é formado. Ou seja, a gente está, de alguma forma, predestinado ao futuro que ele começou nesse começo da vida, sabe? Que ele precisou de informações, ele precisou de robustez dada nesses primeiros 6 anos de vida. E aí, agora, eu não recordo aqui o percentual, mas eu até anotei, onde 42% dessas pessoas entrevistadas disseram achar que é nos 18 anos de vida que o maior desenvolvimento do ser humano acontece, né? Eu conheci um economista chamado Flávio Cunha. Ele é um dos maiores economistas que tem no país. Flávio Cunha ele foi embora para os Estados Unidos trabalhar com James Heckman, que é o Prêmio Nobel de Economia. O James Heckman ele comprovou que a cada $1 investido na primeira infância, são $7 economizados em sistema prisional, sistema de saúde, educação. E aí, quando o Flávio foi trabalhar com ele revelou para mim que tinha muito interesse em trabalhar com Bolsa de Valores. Só que aí o James Heckman, né, o orientador dele, mostrou e convenceu ele que nenhuma Bolsa de Valores, né, nenhuma aplicação rendia mais do que investir na primeira infância. Até porque está aí milhares de pesquisas comprovando tudo isso. E aí, Flávio hoje tem uma vida dedicada, ele trabalha na Universidade de Texas, faz muitas consultorias aqui no Brasil, inclusive no estado do Ceará, que é uma coisa que muito nos orgulha, é sermos um estado pioneiro de muitas políticas públicas que são implantadas país afora. Acho que é por isso que a gente tem tantos talentos, né, em IPI, tão conhecido cearense como destaque. E o Flávio ele trabalha muito na perspectiva de comparar tudo aquilo enquanto palavras são proferidas na primeira infância das crianças, o quanto que interfere com a vida adulta daquela
daquele indivíduo que se sobressaiu ou não pelo número de palavras que foram me direcionadas nesse período ouro de vida, sabe? Estou trazendo tudo isso para vocês porque a gente está pegando um trabalho, por exemplo, que eu faço dentro do social, mas que ele vai por água abaixo, gente. Se não tiver isso que vocês têm na mão, que é apoio, seja com tecnologia, seja com o setor jurídico, seja com a psicologia, seja até com a economia, que eu lembro quando eu conheci um economista dentro da nossa instituição, o professor Guilherme Ive, eu disse, o que é que o economista está fazendo aqui? O que é que a gente tem a ver, né, com essa economia? Mas foi justamente pelo trabalho do economista que hoje a gente tem monitoramento, a gente sabe se a gente está alcançando o resultado da empregabilidade, daquilo que está sendo feito com aquelas mulheres. Então, às vezes, o que parece ser visto como bobo por nós, o alimentar barrigas, que alimenta o cérebro, quando a gente tem o conhecimento da academia, aquilo ali se torna incontestável, inquestionável. Então, é por isso que é preciso que vocês entendam o valioso presente que vocês vão estar dando, mas também vão estar recebendo, porque cada palavra e cada pouquinho de vocês que vocês estão deixando ali dentro dessas instituições, e muitas vezes até transformando, seja em política pública, transformando realidades, tem um DNA, sabe? Tem uma semente que está sendo deixada por vocês. Eu sempre digo que a gente é muito o meio que a gente está. A gente é representado pelos nossos amigos, a gente é representado pelos ambientes que a gente anda. E aí eu quero só plantar uma perguntinha dentro de cada um de vocês. Como que vocês querem ser vistos pelas pessoas que fazem a instituição, pelas pessoas que a partir de agora vocês vão ter contato? Quais são as características que vocês querem ser lembrados? Como aquele menino que estava completamente desinteressado, aquele ser humano preguiçoso, aquele qualquer coisa. Que semente é essa do profissional que vocês estão construindo hoje? Vocês querem deixar? Porque amanhã, quando vocês se encontrarem no mercado de trabalho, vocês vão lembrar exatamente quem é que está com o celular na mão, quem é que está prestando atenção, quem é que está com brilho no olho. Vocês vão conseguir lembrar de cada um que teve por interesse ou não nesse momento aqui, porque é esse momento que está construído, cada um de vocês. E aí, estou aqui com esse ser humano que eu admiro absurdamente, porque a NET vem, gente, uma empresa enorme, que é a Fundação Edson Queiroz. Ela teve do lado contrário ao meu, nunca tive essa experiência, e ela vem de uma experiência onde a profissionalização, ou seja, os atributos, as competências profissionais, elas são super importantes para fazer o resultado de uma empresa. Mas eu estou do lado de um ser humano que nunca esqueceu que a profissionalização ela só existe porque o profissionalismo, que são as competências humanas, né, desde o caráter, desde a dedicação, elas fazem toda a diferença e são pré-requisitos essenciais para que esse profissional ele se destaque aonde quer que ele esteja, seja um homem, tudo é empresa, sabe? Por mais que a gente seja envolvido ao coração, se a gente não tiver, né, o pensamento de uma empresa, gente, aquilo ali inclui, porque eu preciso, de fato, ter, eu acho que isso que o terceiro setor, né, isso que as ONGs, as organizações sociais, têm tido cada vez mais clareza da importância mesmo desse combo entre profissionalismo e profissionalização para dentro do que a gente faz no trabalho social, para que a gente gere resultado. Enquanto empresa, eu posso dizer que é esse campo que a gente tem lá dentro. Hoje a gente tem sido muito procurado pelo Estado, pelo poder público, para a gente estar dialogando como construir políticas públicas, por exemplo, dentro do autismo, que é uma temática super importante, cara, para o IPRED, e que a metodologia tradicional de atendimento, que hoje a gente tem reconhecida no Estado, ela é inviável por inúmeras questões, desde a falta de profissionais, desde a falta de orçamento.
Então, dentro do IPRED que a gente tem feito uma metodologia completamente diferenciada, sabe, de atendimento, com muito monitoramento, com muita criatividade, mas, acima de tudo, com muita metodologia. Metodologia essa que é trazida pelas áreas profissionais que tem dentro das universidades e que muitas vezes eu sei que vocês estão sentados aqui dizendo, cara, mas o que é que eu vou poder fazer? Se eu for da tecnologia, o que é que eu vou poder fazer? Eu digo para vocês, apesar de muito organizado e IPRED, falando aqui da gente, é talvez a área que a gente mais precisa. Porque se vocês me perguntarem, Joana, mas tu tem quantas crianças, por exemplo, de 2 anos? Hoje a gente tem tudo no papel, a gente não tem nada no sistema. Então, começando agora a implantação do sistema de dados, e aí a importância de fazer uma avaliação, como essa criança entrou, como é que ela já está hoje, 6 meses depois, o diagnóstico, ou seja, o retrato daquela instituição. Quem está dentro de uma realidade não enxerga como é aquela realidade. É igual quando a gente está dentro de um problema, a gente está vivendo um caos e a gente enxerga a saída, aí conversa com alguém que está do lado de fora, que está mais sereno, que consegue enxergar, ele consegue te dar uma saída. É isso que vocês vão estar levando para cada um de nós, sabe? Essas saídas, esse diagnóstico, esse retrato também é tão importante. Plano de cargos e carreiras, tem tantas e tantas ideias. Eu só quero que vocês tenham muito firmemente a noção do quão rico, independente do semestre, sabe? Quão rico e valioso é a ida de vocês a esses trabalhos, independente da atividade, enfim. Eu tenho certeza que o que vocês deixam é um legado, sabe? É, de fato, um legado. Ele vai reverberar ali dentro. E é muito bonito poder ter isso no currículo, porque hoje, cada vez, e aí a Nete vai falar com muito mais propriedade, eu acho que cada vez mais as empresas, sejam elas, que conotação elas tenham, elas estão procurando seres humanos, né, Nete? Porque a capacitação, o conhecimento, ele hoje está na palma da mão para a gente adquirir. Espero que esse seja um momento, gente, de muita conversa, sabe? De muito também acelerar, sabe? Assegurar de que vocês são capazes. Não tenham medo, não tenham medo, vocês vão estar se conectando para mim com o melhor do mundo. Se divirtam, levem a leveza, levem a seriedade, levem a academia, que muitas instituições não têm. A noção de que o que vocês aprendem aqui, o que os livros dão para vocês, a beleza está na gente dar vida, da gente transformar isso em atitude. Eu acho que é até bíblico, esse evangelho na atitude. É o que a gente espera de cada um de vocês. E agradeço muito pela força que cada um vai dando. Não é, gente? Verdade, tudo isso. Você que tem essa realidade das empresas e das organizações, sabe o quão difícil é a gente conseguir recursos, o quão difícil é a gente implementar ideias que a gente sempre fala lá no IPRED, que são as maiores doações, são as ideias, que a gente não tem essas saídas que vocês vão trazer para a gente. Isso sim é maior do que qualquer doação de dinheiro que se acaba. A ideia, ela fica. É verdade? Muito bem. O dia do senhor. A gente fez esse fala semana passada, eu acho que hoje vai ser totalmente diferente. Sabe por quê, pessoal? Eu estava aqui escutando a Joana e ela trouxe tantos pontos. Eu estou disponível lá, né? Isso já sei para onde e tal. Mas eu fiquei aqui escutando. Então, quando eu entrei, eles disseram para deixar minhas coisas aqui, na cadeira. Só que eu não soltei isso. Eu trouxe comigo. Só que aqui, em respeito à Joana, eu não peguei isso ali.
Aí eu fiquei explicando. E tinha muitos pontos extremamente importantes. E eu acho que é o primeiro ponto. Vocês vão entrar dentro de instituições, entram desapegados, entram sem aquele celular na mão, entram escutando o que o pessoal tem para dizer para vocês e tem para mostrar para vocês da vida real. Porque o nosso grande problema hoje, gente, é a gente estar vivendo a metade da nossa vida num mundo que não é real. Vocês acordaram cedo para estar aqui. Não precisavam vir para cá para usar o celular. É muito melhor você ficar na cama. Eles teriam muito mais tempo, teriam perdido tempo da viagem para chegar aqui. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão entrar em instituições, gente, que têm uma realidade totalmente diferente da realidade da maioria de vocês. Vocês vão entrar em instituições que, por alguma razão na sua vida, as pessoas que estão pedindo tomar uma decisão que elas possam se doar para uma causa. A gente não falando muito de terceiro setor, né? Terceiro setor. Eu acho que essa frase, primeiro, segundo, terceiro, quarto setor, eu acho que acabou. Eu acho que acabou, porque hoje em dia o ecossistema que está se criando, ele não sobrevive sendo todo. A gente achava que a gente só sobreviveria com o primeiro setor, riqueza. Mas as empresas não sobrevivem mais, gente, sem cuidar das pessoas. O maior problema das empresas hoje são as pessoas, são vocês. O maior problema das empresas hoje são nós. Somos nós. Eu sou a NET, sou britânica, moro há 42 anos aqui, fiz a minha vida toda aqui como executiva, CEO da Esmaltec, da Marvel, empresa espanhola, da Cascaju, tenho as minhas próprias empresas. E eu nunca vi um momento tão importante quanto esse para a gente alertar os jovens que estão entrando na sua vida de trabalho, para você lembrar de um ponto muito simples. Para vocês serem compromissados com o seu propósito. Falei duas palavras ali para mim são importantíssimas. Compromisso e propósito. O compromisso, ele exige da gente disciplina, ele exige da gente uma capacidade de se manter, de continuar enquanto está chato, quando a gente não quer, enquanto está difícil. E o propósito é algo que a gente acredita. Porque hoje em dia vocês têm a opção muito diferente da minha época, talvez. As opções são tão grandes que cada um de vocês pode viver do seu propósito, daquilo que te apaixona. Antigamente não era. Se for pegar 40 anos atrás, quando eu cheguei aqui era muito pior que a Inglaterra, que se você não fosse advogado, engenheiro médico, você não era o quê? Hoje em dia você pode ser o que você quiser. Porém, você precisa estar apaixonado, especializado de compromisso. Acho que essa palavra de compromisso é muito forte. Quando se fala assim, na área de gestão de pessoas das empresas. Eu sou formado, eu tenho mestrado em gestão de pessoas. Eu acho que eu dirigi todas as empresas parecidas, simplesmente através da forma que a gente consiga ou permitir que as pessoas se conduzissem. Vocês, quando entram nessas organizações, vocês vão entrar com as pessoas olhando para vocês com um grau de esperança muito grande. Porque vocês vão trazer para as pessoas algo que eles não têm acesso naquele momento. Ou não têm dinheiro para pagar, ou em algum momento não tinham pensado em alguma coisa que vocês vão fazer com aquela organização.
E eu asseguro a vocês que eles vão dar para vocês muito mais do que vocês vão dar para eles. Porém, vocês vão precisar ser compromissados e disciplinados. Porque se for fazer por obrigação, nem vale a pena. Eu até pedi a semana retrasada para esse trabalho de vocês não ser obrigatório. E se não fosse obrigatório, a gente ia ver quem é compromissado e quem é que tem propósito. Se fosse um projeto opcional, talvez a metade de vocês tenha que estar aqui. Eu peço a vocês só pensarem nisso. Se fosse opcional, eu estaria aqui hoje. E pense, gente, porque a gente só deveria fazer aquilo que a gente realmente quer fazer. Porque a gente tem compromisso conosco. Como, eu não vou dizer nem como CEO, mas mesmo quando eu comecei a ser líder dentro das empresas, eu passei a entender quanto o currículo valia pouco e quanto uma pessoa valia muito. A gente corre atrás do certificado, a gente corre atrás da nossa formação, perfeito, a gente precisa se formar, a gente precisa ter conhecimento. Porém, o ser que a gente está investindo em ser é muito mais importante do que qualquer diploma, qualquer certificado que vocês vão conquistar na vida. E o ser que vocês vão passar a ser amanhã, cada dia que a gente vai progredir, só depende de vocês. Não depende de mais ninguém. Vocês são livres. Eu costumo dizer que se em algum momento na vida a gente não tocou na vida de alguém, a gente não pode tocar na vida pode ser muito simples. Eu não sei se alguém está sentado ao lado de uma pessoa que não deu um dia, ou que não deu um serviço. Uma pessoa à esquerda, uma pessoa à direita. Isso é tocar na pessoa. Você vem trabalhar, você vai de ônibus, vai dentro do táxi, do Uber. Você vai em silêncio com o celular na mão. Não fala com o seu motorista de Uber. Não fala com a pessoa que está ao lado. Quantas vezes eu peguei avião, não sei nem porque eu estou sentado 3 horas no avião para São Paulo. Será que vale a pena a gente se isolar? Ou será que a gente vale a pena a gente investir na gente mesmo? Para a gente ter aquela pessoa melhor amanhã do que a gente é. Eu entrei num momento muito especial, sabe? Porque eu estava atrasado, nem sabia como chegar, graças a Deus que foi me cagar no fórum. Aí eu entrei aqui, aí tinha alguém dizendo, é uma pessoa maravilhosa. Fez meu dia, né, gente? Fez meu dia em poucas palavras. Aí você muda a vida de alguém. Com poucas palavras. Gente, vocês têm uma oportunidade na hora de vocês, não só de fazer um trabalho para entidades, chama de terceiro setor, mas entidades que estão situando agora, como existe oportunidades profissionais excepcionais em Argentina. A ideia de uma Joana que dirige uma empresa, não ter um bom salário, não ser uma boa profissional, já se foi. Hoje ela precisa estar extremamente bem treinada, capacitada, e ela precisa ganhar bem. E hoje em dia, as OSCs, as fundações, as empresas de filantropia, hoje estão buscando pessoas competentes, treinadas, formadas, para tocar seus negócios. Por quê? Porque cada dia mais a gente tem muito dinheiro na filantropia. O Brasil está perdendo essa palavra. Os family offices estão crescendo. Porque as pessoas com muita riqueza, como a gente sabe, esse Brasil que a gente tem,
onde 5% das pessoas detêm 80% da riqueza, 5% detêm 80% da riqueza, eles entenderam que isso não traz nenhum benefício para eles. E eles entenderam que eles precisam começar a doar isso. Porém, eles não doam de qualquer forma mais. Eles doam de uma forma extremamente profissional. Eles criam os fundos, eles estão no mercado internacional. É só vocês seguirem o Bill Gates da vida, que eu acho que é um exemplo bastante interessante. Vamos ver aí que criou a sua própria organização hoje, para entender quanto eles são profissionais, quanto eles estão relacionados a nível público e privado para fazer acontecer, e quanto eles têm um domínio total da realidade do nosso mundo. E, Anete, pegando isso que você está falando, quando a empresa doa, isso é importante, porque ela não doa apenas porque ela é bacana, ela quer ver o resultado. Ela quer ter a garantia de que aquele dinheiro vai gerar aquilo que ele espera. Né? Quando eu estou, eu falo isso porque a gente tem contato com muita empresa, a gente tem critérios a serem seguidos. Tem critério não só de divulgação, não é só sobre comunicação de parecer nas redes sociais para ser bacana, mas tem resultados, tem que gerar impacto. E é por isso que a Anete fala que hoje nós, né, a área social, a gente tem sim buscado, não é mais opcional, é obrigatório mesmo, que a gente se profissionalize, que a gente tenha um propósito internalizado, eu acho que isso é a questão número 1, mas que a gente também leve muito a sério e gerar resultado, otimização de recursos, né? Então, a empresa, ela não vai doar e tchau das costas. Você vê dentro das empresas, toda empresa tem um eixo, responsabilidade social, não tem? Tem aqui? Tem responsabilidade social? Tem. Vocês sabem que tem responsabilidade social aqui? Responsabilidade social. Porém, responsabilidade social, ele só vai acontecer se a gente gera lucro. Não adianta. Primeiro, gera lucro. Obrigação primária de qualquer empresa. Gera lucro para você quer fazer aquilo que você quer. E como a Joana falou, o ESG, que também hoje é um outro pilar profissional importantíssimo. É o eixo maior da maioria das grandes empresas na Bolsa. Tenha o seu cuidado no ambiente onde eles vivem, que é o que é ESG basicamente, tanto dentro como fora de casa, não poderia existir, nem poderiam ser certificados dentro da Bolsa. Então, existem muitas oportunidades profissionais para essas empresas, não devia ser cedo. Quando vocês entram dentro da sua instituição, vocês vão ganhar uma experiência muito além daquilo que eu acho que a maioria de vocês estão pensando. Muito mais. Eu estava pensando, não sei o tempo que a gente tem, alguns alunos, mas a gente está falando muito, e a vez passada a gente falou muito também, mas a gente não ensinou nada de ninguém. E aí, às vezes, eu me pergunto se o que a gente está falando faz sentido, sabe? Se vocês também têm alguma pergunta que queriam fazer para a gente, porque senão a gente continua falando, não tem nenhum problema. Mas a minha pergunta é se vocês entendem bem qual é essa pauta que vocês vão iniciar com a gente agora. Se está fazendo sentido. Faz sentido. Faz sentido. Se vocês têm alguma dúvida nesse sentido. Vou contar uma coisa para vocês. Há 20 anos atrás, quando eu entrei no IPRED, a gente era uma instituição onde as crianças ficavam internadas dentro de uma área hospitalar. A gente tinha crianças em leitos. As crianças estavam internadas porque elas estavam correndo risco de vida. Baixo peso das crianças para a idade delas era algo que comprometia mesmo o funcionamento do corpo. E aí, quando a gente chegou na instituição, a gente quis entender quem são essas famílias, de onde elas vêm,
em que renda elas vivem, um censo, grande levantamento. E aí a gente teve muita informação para nortear as ações que a gente tem lá dentro. A minha formação, como eu contei para vocês, é psicologia. A gente lá entendeu, dentro desses dados que foram revelados, que muitas mulheres, 90 e tantos por cento, elas não tinham planejado aquela gravidez, muito menos desejado ter aqueles filhos. Isso fez todo sentido de uma coisa que ressoava na minha mente. Eu não entendi por que elas eram obesas e os filhos desnutridos. Não entendi. E aí, com esse dado, eu passei um pouco a entender porque também da desnutrição, né? E a desnutrição, ela também é a obesidade, né? Que é uma má alimentação. E aí, gente, começamos a fazer, a entender no mundo quem é que trabalhava vínculo, quem é que trabalhava apego, quem é que trabalhava primeira infância, que já que as nossas crianças, elas eram, em sua maioria, crianças até os 6 anos de idade. E começamos a trabalhar o vínculo, né, ou fortalecer ou estabelecer o vínculo dessa mesma criança. E aí eu vou contar um mico enorme que eu passei. Eu ingenuamente chegava para ela e dizia assim, fulana, brinca com teu filho, fulana. Elas olhavam para mim e diziam assim, como é que eu vou brincar se eu nunca nem brinquei? Como é que eu vou dar o que eu nunca conheci? E aquilo ali era assustador para mim, porque eu venho de uma realidade muito privilegiada, onde eu tive tudo, onde eu não só brinquei, né, esse brincar tão inscrito no nosso imaginário como uma perda de tempo, algo muito bobo, mas a maior ferramenta de conhecimento do mundo pela criança é o brincar. A maior linguagem, expressão de linguagem, que a criança não senta e fica falando das emoções, ela manifesta através também do corpo dela, né? E aí, aquilo ali foi muito norteador. Essa frase dessas mulheres foi quando a gente entendeu que, acima de tudo, não basta ter conhecimento, é preciso escutar. Escutar o que você precisa, o que você pensa, né? Por isso que é tão importante vocês irem até as instituições, escutarem, conhecerem, para dar alguma sugestão, para implementarem alguma coisa. E aí foi quando a gente começou a trabalhar essas mulheres, a trabalhar o brincar, a trabalhar a infância, a fazer resgate de várias coisas que não é que passaram batido, é que simplesmente não existiram, muitas vezes por falta de opção. O estudar para elas é quase um luxo, porque ela precisa estar na rua, ajudando a família, brincando com os menores, para que a mãe saia, para que o pai saia, e vá garantir minimamente um recurso para dentro de casa. São searas tão grandiosas que a gente não imagina, que a gente apenas julga, e eu revelo a vocês, julguei muitas vezes, elas querem ficar ganhando esse Bolsa Família, elas querem apanhar, elas querem ficar na rua. Gente, quando você escuta, quando você se iguala mesmo, se imagina na realidade do outro, você passa a se enxergar. Cara, ela pega o time dele para muitas vezes apagar essa realidade tão cruel e tão dura que ela está inserida. Se eu tivesse nessa realidade, provavelmente eu faria a mesma coisa. Sabe, são coisas mesmo que talvez a cultura vá nos colocando coisas e a gente vai simplesmente abraçando. Né? E eu trago essa informação porque a gente chega nos lugares achando que a gente sabe o que fazer, né? E escutar é tão essencial. Quando a gente começou a colocar cursos lá dentro, era uma época muito perto da Copa do Mundo, né? E aí eu lembro que a gente começou a oferecer curso de garçonete, também colocamos um curso de cuidador de idoso, aí a gente, tipo uma mini casa, para arrumar cama, para varrer, ter atividades práticas daquilo que a gente estava tentando formar nelas. E aí, muitas vezes, a gente via que terminava um curso desse por 3 pessoas, por 5 pessoas. Meu Deus do céu!
Aí lá vem o julgamento, né? Elas querem ficar nesse bolsa mesmo, ninguém quer sair dessa condição. Quando eu perguntava por que é que vocês não dão continuidade, por que é que não veio mais? E aí elas diziam, porque eu tenho 8 filhos, eu não tenho com quem deixar meus filhos, não tem quem fique, eu não posso dormir fora de casa, porque quem é que vai ficar com meus filhos? Aí eu vou ser denunciado, vou ser tutelar, vou perder todos os meus filhos. Eu disse, meu Deus, como é que a gente não pensou nisso? Tantas e tantas coisas que muitas vezes a gente julga a partir da nossa realidade, daquilo que a gente tem como experiência, que eu volto a falar. É muito importante vocês levarem o conhecimento da academia, mas cheguem lá desapegados mesmo de, sabe, de preconceitos, desapegados de dificuldades, porque isso a gente sempre vai ter aos montes, sabe? Vocês funcionem como rios. Tem uma pedra e a gente simplesmente desvia, sabe? Que vocês possam realmente ajudar a propor ideias, a propor coisas que venham a ficar. Só em elas se sentirem enxergadas, vocês não têm noção como essas pessoas se acendem, como elas mudam. A gente lá dentro do IPRED, a gente consegue enxergar isso até pelo físico, pela apresentação comportamental que elas têm, sabe? Elas parecem se sentem capazes, elas vão voltando a acreditar em si mesmas. E isso é tão bonito de se ver, porque quando a gente trabalha para ver um resultado. E quando esse resultado ele é dentro de uma pessoa, é muito bonito, sabe? Assim, é muito gratificante, porque ele se eterniza. Eu garanto que muitos de vocês vão ficar marcados para sempre dessa experiência prática, sabe? Que vocês vão ter lá dentro, né, Nete? Eu lembrei a Joana, passado, eu sou no consul dos Países Baixos, e eu era consultor da Bretanha. E quando os navios britânicos vinham das Malvinas, voltando da Inglaterra, eles sempre faziam uma parada aqui em Fortaleza, 3 ou 4 vezes por ano. E a gente visitava muito o IPRED, tá? Que era a época que o IPRED era internado. E um dos oficiais do navio entrou comigo, aí a gente pegou uns bebês e o bebê agarrou dele, o capitão, né? E ele chorou na minha frente e ele disse, Anete, eu nunca na minha vida senti essa emoção. Nunca na vida eu senti uma emoção tão forte quando essa criança pegou na minha mão. Isso é de uma forma real, tangível. Porém, eu acho que a maioria de vocês vão ter experiências que não vão ser assim tão emocionantes ou tangíveis assim, porém, vão ser momentos que são transformadores. Se o João e a Vera permitirem, nós no Grupo Mulheres do Brasil, a gente vai ter 2 grupos. A gente pediu 2 grupos. A gente pediu 2 grupos. A gente falando de nacional, a gente está com um grande projeto do BNDES. A nossa prestação de contas é mais alta. Auditoria financeira, indicadores. Então, é um trabalho estatístico muito grande que a gente precisa estar fazendo. A gente tem outro trabalho que é com artesãos empreendedores, que também é um trabalho vinculado à indústria. A gente está produzindo de indústria, nossa coleção no final do ano, então a gente está dentro da linha de produção da indústria. Então, vocês vão ver realidades muito diferentes nas organizações que vocês estão em, e demandas muito diferentes dessas organizações, conforme o nível de cada organização. Vão ser alguns que vão ser mais emocionantes, assim, você vai precisar pegar muito mais na mão, e vão ser outros que vão exigir um trabalho bem diferenciado de vocês, que provavelmente vocês também vão aprender outras capacidades, outras técnicas, através do trabalho que a instituição possa mostrar para vocês que seja necessário. Eu acho que é como a gente vem falando, vai depender muito
da abertura de vocês e o desejo de vocês de se compromissarem com algo que atualmente é obrigatório, mas a gente espera que vocês não sentem no final que seja uma obrigação. E também que, por mais que a instituição deixe já está mais, eu estou precisando muito, sei lá, de que tenha um organograma, que dentro do que a gente não tem organograma, é tão importante que fosse feito toda uma parte de um RH, né, organograma, plano de cargos e carreiras, enfim. Vocês não estão obrigados necessariamente a abraçar aquilo que está sendo trazido, né? Eu acredito que vocês têm aqui uma certa liberdade também de propor. O que é que você acha de tal coisa? Eu acho que a defesa que vocês têm a oportunidade de viver é uma construção coletiva. Eles vão estar apresentando trabalho, vão estar levando para vocês problemas, dificuldades, mas é um compartilhamento, é uma construção mesmo de todos, sabe? De que vocês podem estar levando ali também coisas que muitas vezes eles não detectaram como importante. Passa tanta coisa importante batida, o terceiro citou, às vezes até modelos de contrato, sabe, de vínculo com a instituição, a importância da comunicação. Cara, a comunicação, ela é tão importante, às vezes você montar ali uma apresentaçãozinha para enviar para quem te patrocinou, de como é que tu fez, lembrar da instituição, sistematizar os registros fotográficos, nem que seja isso. Porque, como eu comentei com vocês, a gente sempre pensa muito na atividade física. O que importa é tirar essa pessoa de tal situação. E a gente fica obstinado a realizar aquilo. Mas é tão importante o caminho. O caminho é tão fundamental, até para que a gente engaje, aproxime quem nem conhece aquele trabalho. Então, lembrar, por que vocês não montam aqui um plano de uma vez por semana, vocês estarem fazendo tal coisa para fora das paredes da instituição? Sabe? Tudo é muito bem-vindo. Então, não se atenham apenas àquilo que está sendo imposto ou sugerido para vocês. Eu amava quando eu tinha parte prática na universidade, porque em vez de a gente estar decorando na teoria, a gente está ali com medo de fazer a prova. Particularmente, era muito encantador toda a oportunidade prática que eu tinha. E, como a Anete também falou, eu acho que é um aprendizado que livro nenhum dá para a gente. Livro nenhum, aquilo se eterniza dentro da gente e contribui muito, sabe, para o nosso crescimento humano. Algum aluno que fez... tá bom. Bom dia. Eu não sei se tem alguém da minha equipe, assim, do semestre passado aqui, mas, assim, nosso trabalho assim, que a gente fez foi muito legal, porque, assim, a gente foi conversando com o pessoal que tinha um projeto que era ensinar a utilizar o computador e também o idioma inglês às crianças do campo, rápido. E porque, assim, essas crianças, elas, muitas vezes, elas tinham acesso ao computador, mas elas não sabiam usar, tinha muita coisa em inglês, elas também não sabiam. Que elas também não sabiam mexer no computador e tudo mais. E a gente resolveu, vamos ensinar elas falando o idioma, ensinar o inglês também para elas saberem. E, assim, é muito complexo, porque até alguns professores, eles não sabiam, então a gente tinha que ensinar para as crianças e para os professores. Então, o que a gente fez? Conversando com a organização, estava para esse projeto. E aí, a gente falou, a gente pode fazer eles aprenderem. E o que a gente fez? A gente fez módulos, né? Módulos que são coisas básicas, mexer no teclado, aí desligar e reiniciar, depois a gente foi criar arquivos e tudo mais, enfim.
A gente foi ensinando a eles a utilizar o computador. E aí a gente viu muita coisa, bom, sendo óbvios, dentro dos módulos tinham algumas aulas, né? E conforme a gente foi fazendo, a gente foi enviando para eles. E é isso, foi uma sensação muito legal, porque, poxa, você está mudando o próximo. Então, foi bem legal participar disso. E foi esse meu projeto. Criativa, simples e que vai ficar para sempre, né? Foi a Luma, né? Foi com a Luma, foi com a Luma, né? Olha aí, gente. Olha o interessante. Olha o interessante. Agora eu vou pegar um pouquinho do contexto do Brasil, porque a Vera deve ter falado, mas eu não falou sobre o mas eu vou só dizer, o grupo está em 21 países, 135 mil mulheres. E a gente não sabe quanto a gente está fazendo em todos os lugares, porque a rede ficou tão forte. Esse projeto, como é que é seu nome? Thiago, que o Thiago falou, esse projeto nasceu com a gente no ano passado, quando a gente foi para a Quênia. A Luma, que dirige o projeto, é filha de um dos maiores embaixadores do Itamaraty. Ela vai se transferir para Londres agora. E quando a gente começa a fazer o trabalho, a gente já está começando a fazer nosso networking na vida, tá, gente? O nosso networking na vida. A gente está começando a se comunicar, fazer contatos com pessoas que a gente mal sabe, porque significa automaticamente que o projeto do Pagamento Escrito está na cabeça de um dos maiores formatos brasileiros. E aí, a gente teve a extensão daquilo que é a comunicação. não só a importância, né, desse contato com pessoas que a gente jamais imaginava ter, eu fico me lembrando, até mesmo algo que para vocês que fazem instituição de educação, tem um prêmio na Globo, que é o Prêmio LED de Educação. Essa é uma iniciativa que premia iniciativas privadas, professores, enfim, tem umas categorias de inovações, de ideias que são colocadas dentro da educação. Por que não a gente submeter as boas ideias, as boas práticas? Não, mas eu já falei, Cássia. O que eu estou falando é da rede, né? É da rede. Eu digo para vocês, tem um monte de mulher aqui, né? Para ser mulher do Brasil é só entrar, www.mulheresdobrasil.com.br. Você pode ir para qualquer um dos 21 países e você, sozinho, pode ligar para alguém lá e vai ter alguém para te ajudar, para te receber, para te orientar depois. Está seguro. Em qualquer um desses países. É assim, tão forte a mente. A gente tem de apresentar as nossas culturas. Bom dia, eu me chamo Maria, né? Sou aluna de Direito, atualmente eu estou fazendo o segundo semestre. E eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência que eu tive no semestre passado, que eu peguei a instrução com o João, para falar. Agora eu vou começar a falar o que isso significou tanto para mim quanto para a vida das pessoas. A minha equipe ficou responsável pela associação do Primeiro Mundo. Ela é uma associação que atende desde criança a idosos dentro de uma comunidade. E eu vou começar falando um pouco sobre o que eu fiquei sabendo, inclusive, no último dia de trabalho, e que foi uma coisa que me tocou muito, que a Vera falou. Nós fizemos diversas atividades para ajudar essas crianças e esses idosos. E, no final, foi tão impactante, porque nem nós que estávamos lá dentro sabíamos. Dentro dessas atividades que nós fizemos, acabamos fazendo o dia das crianças, o dia de lazer. E no último dia,
nós descobrimos que essas atividades antigamente na comunidade eram feitas por pessoas do tráfico. E eles davam vida para as crianças, atraíam as crianças para certos pontos, e eles captavam as crianças mais espertas. Eles era um recrutamento que eles faziam para entrar no tráfico. E foi algo que me tocou muito. E eu acredito que tenha tocado na vida das pessoas que ali ajudaram, né? O sonho da irmã que fundou a associação, poder criar um espaço, poder criar um quadro para que as crianças se divertissem, né? Então, assim, hoje eu dou continuidade na associação, pretendo continuar assim, doar o tanto que eu posso, apesar da rotina corrida, e eu agradeço muito à instituição, porque eu não sou daqui, eu vim do interior, só para estudar. E quando eu cheguei aqui, eu pude ver na pele outras realidades que eu nunca tinha presenciado. E sentir na pele o que é precisar, o que é um momento de lazer na vida daquelas pessoas, porque é tão importante, é tão impactante, que pequenas coisas minúsculas muda tudo. A forma que eles veem a vida é muito diferente. Eu não sei explicar. E eu costumo dizer também que a associação não fomos nós que escolhemos, é a associação que escolheu a gente. Porque, gente, eu não sei dizer o sentimento que chegar em casa depois de fazer uma ação, as ações que a gente fazia, de paz, de dever, de poder estar ajudando o próximo. E é isso. Eu espero que vocês tenham uma experiência parecida com a minha e meus colegas. Se eu pudesse passar esse sentimento para todo mundo que quer sentir isso, muito gratificante. Eu espero um dia também ser um profissional que seja voltado também para o outro de ajudar realmente precisa. É isso. O mais importante, acho que a Maria Clara traz, é entender que, independente da nossa profissão, independente da nossa posição, todos somos capazes de fazer algo. É aquilo que eu falei para o economista, ele, na minha cabeça, né, ele dava apenas com números, mas os números refletem realidades. Os números refletem seres humanos. Né? Atrás desses números tem vidas, tem sentido. E você falando, Maria Clara, do tráfico, na pandemia a gente fez um trabalho gigante de distribuição de cestas básicas. Naquela época que estava todo mundo dentro de casa, a gente foi para muitas comunidades aonde apenas o tráfico era que nos orientava. Eu achei também, sei lá... Mas, na verdade, quando a gente fala do tráfico, a gente fala das pessoas que estão olhando. Sim, é basicamente isso que eles fazem. Eles olham Não tem, gente. e eles acordam. E a gente vê muito isso. Ah, meu Deus, tem que conseguir uma caneta, todo dia. Aqui, tem. Projetos. Muitas vezes a gente pode ter gente dentro dos nossos projetos, talvez o curso que elas estão aprendendo e nem faz muita diferença. Porém, o olhar que a gente faz. A forma que a gente está trabalhando com as ações. Eu recebi, a gente estava numa... Só para contar uma questão. Até, como disse no outro programa, chama-se Florescer. Né? Que eu acho que vai ter alguém no Florescer, não vai? Vai, com certeza. Continue fazendo o trabalho, viu? Senão desligue-se. Ela faz um trabalho de gestão de OSCs, né? Que é um curso online, 4 meses. E gestão financeira, planejamento, estratégica, gestão de recursos, projetos, etc. E a gente estava fazendo a formatura no Florescer. Quando eu entreguei um certificado para uma pessoa, a empresa. E a empresa olhou para mim e ela disse, você não se lembra de mim, não, Nete? Aí eu disse, isso me lembro. Ela era mãe
de uma das crianças da Equice. A minha filha, ela dançou 5 anos na Equice. Não sei se vocês conhecem a Equice. Todo mundo conhece a Equice? Todo mundo já ouviu falar em Edícia, gente. Alguém conhece a Equice aqui? Só Duas pessoas conhecem. A Equice é um dos mais reconhecidos projetos sociais do país. É uma escola de dança para crianças e adolescentes. Porém, é uma escola de criação de dança, eles são reconhecidos no mundo do balé. Aqui em Fortaleza, tá, gente? Com 500 alunos. Dançando o mundo todo e tal. E, como exceção, eu sou conselheira, como exceção, a minha filha dançou 5 anos na igreja. 5 a 10 anos. E durante 5 anos, as amigas da minha filha eram do Bom Jardim, do Morro Santa Terezinha, onde a gente estudou. Era a realidade. E fim de semana elas vinham para casa. Ou, como mãe de Deus me lembrou, ela disse: Anete, eu só estou aqui dirigindo uma associação por sua causa. Porque você ainda levava a tua filha e deixava comigo passar uma noite lá no Morro Santa Terezinha. E eu dizia: meu Deus, como é que aquela mulher está deixando a filha dela aqui no mundo, comigo? Isso é uma responsabilidade tão grande. Mas ela deixou. E ela diz: tu sabes que essa responsabilidade que você me transferiu me formou e me deu coragem de criar a associação. Hoje ela tem quase, se eu não me engano, quase 100 costureiras trabalhando com ela, dirigindo o negócio dentro do Morro Santa Terezinha. Porque a associação da Mas eu devo exemplo porque a gente não sabe como que a gente está tocando a vida das pessoas, gente. Eu descobri isso, gente, depois. E é isso que eu digo. O nosso tempo, gente, é precioso. O nosso tempo é precioso. Se bem o seu tempo, se dedique, se compromete, se disciplina, porque nada acontece. Se disciplina, se compromisso, tá, gente? E não assuma um projeto se você não vai cumprir. A gente pede por favor. Não assume um projeto por obrigação. Ó, eu queria falar uma coisa para finalizar mesmo a minha contribuição hoje aqui com vocês. Primeiro, agradecer cada um que veio aqui no sábado, daquela preguiça maior, né? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui nos escutando, compartilhando. A gente espera ter acrescentado algo, né, hoje com esse dia. Quando a Maria Clara falou sobre o tráfico, e eu comentei com vocês da pandemia, que alguns bairros a gente entrava com os traficantes, eu fiquei me lembrando que a existência do tráfico contesta muito a falência do Estado. Todo o Estado ele é composto por pessoas que nós escolhemos ser representados. Essa escolha foi nossa. E aí a gente sempre fica apontando que eles tinham que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer algo por isso, alguém tem que não sei o quê. Eu peço para vocês que vocês nunca esqueçam que cada um aqui é esse alguém que é capaz de fazer a transformação que a gente quer ver e viver no mundo. Eu tenho a dádiva de ser uma pessoa talvez muito inquieta, de gostar de vivenciar essa prática da transformação. Sou eu que ganho. Eu tenho convicção do quanto afortunada eu sou com tudo que eu vivo no meu dia a dia. Então, que vocês nunca esqueçam que, independente do posto que vocês ocupem, muitas vezes não ser diretamente ligado a pessoas, mas se vocês estão fazendo algo, ele certamente vai impactar pessoas. Deem o melhor de cada um de vocês, porque isso representa vocês. E vamos ser esse mundo, né, diferente que a gente quer viver. Não é amanhã não, é agora, né, Anete? Obrigada, viu, pessoal, por essa manhã. Muito obrigada.
foi acabado, né? Ele tem que jogar só no Kinect, gente, o tênis dele. Eu falei, é só virtual. Ó, quem é do virtual aqui? Quem é de tecnologia? Tecnologia, quem vocês? Vocês têm de tecnologia, viu? Essa fuleira é tudo tecnologia, né? Tem o que eu bate, né? Contar uma coisa. Rapidinho, contar uma coisa aqui para o pessoal da tecnologia. Lá no Empred, a gente está usando a gamificação. Cara, a gente está apaixonado pela gamificação. Porque a gente está aprendendo muito com vocês, usando a gamificação para trabalhar questões de sexualidade, no autismo, já de adultos, né? Jovens adultos, coisa que a gente nunca trabalhou. A gente está aprendendo muito através da gamificação, da realidade virtual. Então, estou trazendo isso só para vocês terem ideia do quão valioso é o trabalho de vocês, que parece ser uma coisa distante, uma coisa que está na tela, mas a tela também tem seu lado maravilhoso. Incrível o trabalho da gamificação. Deixa eu falar, eu vou dar só uma dica sobre o filme. Eu não sei se alguém assistiu esse filme, mas me marcou muito. Chama-se é A Vida Incrível do Abraham. Alguém assistiu? A Vida Incrível do Abraham. É sobre um menino que nasceu com uma doença genética e ao longo da vida ficou tetraplégico. Nos últimos anos ele ficou na cadeira de rodas. E o filme começa, eu não vou contar o filme, mas o filme começa, o Abraham morreu. E é contado pelos pais e pela irmã. O Abraham tinha uma vida que ninguém entendia. E ele marcou a vida de muita gente. Eu não vou contar mais nada, mas já que você está falando de gamificação, vocês precisam assistir esse filme. Você assistiu, né? Olha, me moveu, gente, porque o Abraham tinha uma vida totalmente desconhecida com as pessoas da vida através da gamificação. Já tivemos projetos. Gente, antes do evento sair, que não saísse agora, já pedi para clicar a porta, vocês querem ir lá, vai ter que falar para a janela. Que a gente vai bater uma foto de todos, tá certo? Então espere, vai precisar o registro já agora, a avaliação já é de hoje, viu? Você tem breve aqui, que acredito que todo mundo já quer ir para casa, mas eu tinha visto na internet, peguei um projeto, acho que o pessoal mesmo, uma parede de post-its que a gente vai adicionando aos poucos para ser grato e lembrar todo dia, porque é importante lembrar, e às vezes a gente, no meio da correria, não tem como lembrar de muitas coisas. E a NET, que é, na real, todo mundo que envolve nessa palestra, chegar em casa, isso aqui vai ser adicionado, porque fez mudança. E trabalhar com novas vivências, cada um tem um tipo de vivência diferente, às vezes a gente nem espera que as coisas vão ser desse jeito, tipo, eu sou da área da TI, mexo com essas coisas de computação, mas, assim, quando eu chego em casa, eu estou ajudando meu pai na empresa dele, e, tipo, é coisa de gráfica. Trabalhar em gráfica é trabalhar com vivência, a gente vê cada tipo de coisa, e desde a pessoa mais humilde até gente um pouco mais poderosa, por assim dizer, mas o que eu quero dizer trabalhar com a vida, ver os lugares que a gente tem pé, porque em todo lugar tem algum trabalho passando alguma coisa, tudo. E queria só lhe convidar a fazer esse pequeno exercício de pensar em alguma coisa que lhe deixou feliz nesse dia e adicionando ao decorrer do ano, para a gente sempre se lembrar do que a gente fez, por onde passou e o que a gente pode fazer. Porque, às vezes, alguma coisa que a gente viu antes é uma coisa que a gente vai usar lá no dia de hoje. Muito obrigado. Já deu outro vídeo para você, mas é isso mesmo, gente. Não esquecer daqueles pequenos momentos, é isso. E o post-it é legal, né? Porque a gente está esquecendo do post-it. E marcou muito lá sobre as nossas vidas, né? Vocês nem tanto, mas... exatamente. Mas essa pessoa não é muito legal.
Muito emocionante, viu? Obrigado, Felipe. Gente, manhã especial. Cuidar da largada aí do nosso instituição. Muito agradecer. Obrigado, Juliano. Muito obrigado, gente. Referência mesmo. Tá muito mesmo. Parece um pouco emocionado. Mais velho, não posso falar mais de emoção, mas é difícil para mim. Eu choro Só mesmo, tô nem aí. agradecido, eu acho que a intenção é desafio, estava falando isso com a André, desafios, mas toda vez que eu tenho momentos desses, parece que a gente se oxigena de novo, isso é muito especial. A educação é isso, sabe? Ainda tem esperança, amanhãs melhores, e é como falaram aqui das experiências, e muito grato mesmo. Agradecido e Peraí, que eu vou também. espero que a gente vai querer bater tua casa. Pois é, a gente fez a pesquisa e respondeu, só que Fez sentido ao final? Fez ou não fez? Sério, podem ser sinceros. Não tem nem professor, né? não, mas não fez muito sentido, não teve nenhuma pergunta, gente. Nenhuma dúvida. Manda, fale, ei, pronto. Ah. Ah, tá ótimo. Te convido todo. É de manhã que funciona o nosso projeto de gamificação. A gente tem. Eu fico até devendo quais são os games que estão sendo utilizados, porque sou zero essa área. Mas a gente tem um professor de gamificação, um menino jovem como vocês, que a gente acabou de contratar, está fazendo esse projeto. E aí a gente está pegando situações cotidianas, levando para a realidade virtual, 360 graus. A situação cotidiana que eu lembrei aqui, que vai ser uma das utilizadas para os meninos, é o ambiente de festa. Como chegar numa menina dentro de um ambiente de festa, por exemplo, né? E aí é uma realidade mesmo de você se sentir. Estão precisando, né? Ó, já estão querendo participar do projeto também. A gente vai tirar esse povo de gamificação, gente. São incríveis. Tira de gamificação, vou botar eles como conhece. E é isso, mas está contribuindo muito para que no dia a dia os meninos possam ter um maior desempenho. Obrigada, professora André, meu irmão João Vitor, obrigado, Paredes Brito, obrigado, professora Natácia, pela oportunidade. Vamos bater uma palma, direto. Gente, levanta e fica mais para frente para a gente tirar uma foto. A avaliação já é desde agora. Tem que dar foto. Pessoal, todo mundo assinou a frequência. Todo mundo assinou a frequência. Quem não assinou, procure no lugar. Bora, bora. Eu para cá, gente, por favor. Bora. Se unam, gente. Meus alunos de direito se unam também, meus alunos de psicologia, todo mundo agora.
Tá.